Vamos sentar, por favor. Declaro abertos os trabalhos dessa sessão e solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária, realizada em 28 de fevereiro de 2007, presidente da senhora ministra Ellen Grace, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza. Pregoar os seguintes processos: ação direta de constitucionalidade, agravo regimental, inquérito, habeas corpus e recursos extraordinários. Sem qualquer reparo, fica a ata aprovada. Senhores ministros, senhora ministra, tenho a satisfação de informar que estão conosco hoje, neste plenário, os alunos do curso de Direito do Centro Universitário do Distrito Federal, UniDF. Sejam muito bem-vindos. Vamos chamar as extradições? As extradições? Aumenta a produtividade. Sendo relator, o eminente ministro Marco Aurélio chama a julgamento a extradição número 1006, requerente o governo da Argentina, extraditando Raul Silingo, ou Raul Edgardo Silingo. Esse processo estava na nossa pauta de ontem. A sustentação, Excelência? Não, não há. Talvez eu possa fazer um pequeno resumo. Extradição, a admissão parcial dos fatos pelo extraditando, crime de homicídio, concordância com a extradição, manifestada a concordância pela defesa técnica, parecer da Procuradoria-Geral da República pelo deferimento do pedido, condicionada a entrega do extraditando à definição do presidente da República em razão de vir cumprindo medida de segurança no Brasil. É o relatório. O voto de Vossa Excelência? Presidente, estou concluindo pelo deferimento da extradição. Conforme retratado no processo, o extraditando é acusado da prática de homicídio, tendo contra si mandado de prisão. Mostra-se presente a dupla tipicidade, não havendo de se cogitar de prescrição. O extraditando foi absolvido sumariamente, vindo o órgão revisor a reformar a decisão. Os fatos ocorreram em 2002. Defiro o pedido formulado, devendo o Estado requerente, na entrega do extraditando, na forma do disposto no artigo 91 da Lei 6.815 de 80, firmar o compromisso de observar, quanto ao processo, a imputação verificada e levar em conta, uma vez condenado o extraditando, o tempo em que este permaneceu sob a custódia do Estado no Brasil, considerando como termo inicial a data em que passou a estar à disposição desta Corte, ou seja, do mandado de prisão expedido e cumprido em 6 de fevereiro de 2006. A execução do acórdão fica submetida à discrição do Presidente da República, consoante prevê o artigo 67 da lei referida, ante a circunstância de o extraditando encontrar-se em cumprimento de medida de segurança desde 16 de janeiro de 2005, por um período mínimo de 3 anos, no Hospital de Custódia Penitenciária de Franco da Rocha. É como voto. O eminente relator defere o pedido extradicional. Há divergência? O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de extradição nos termos do voto do relator. Ministro Marco Aurélio, ainda da relatoria de Vossa Excelência, a extradição 1013, procedente da República Italiana, extraditando Enrico Chilesi. Também não há sustentação. Tenho a síntese do voto. Extradição, forma, compromisso do Estado requerente. Uma vez observada a forma estabelecida na Lei 6.815 de 80, cumpre o deferimento da extradição. Os compromissos previstos no artigo 91 desse diploma podem ser assumidos quando da entrega do extraditando. Extradição-defesa atende ao predicado básico das nações livres, a soberania, a limitação da defesa no caso de pedido de extradição, não cabendo apreciar a procedência ou não das imputações feitas no processo em curso no Estado requerente. Extradição dupla tipicidade, prescrição da pretensão punitiva, ausência da prescrição.
Uma vez constatada a dupla tipicidade, considerada a legislação do Estado requerente e a do Brasil, e não incidindo a prescrição sob o duplo ângulo, impõe-se o deferimento do pedido. Parecer pelo deferimento, e assim estou a concluir o voto. Vossa Excelência defere também este pedido extradicional. Presidente, eu apenas consigno aqui no término do voto, né, que defiro o pedido formulado, consignando que o faço relativamente às imputações de subtração do menor e da falsidade alegada, devendo a Itália assumir o compromisso de observar essas balizas, bem como de considerar o período em que o extraditando permaneceu sob a custódia, né, sob custódia do Estado no Brasil, né. Digo em meu voto, apenas para, né, elucidar um pouco mais a questão, que o pleito do governo requerente atende às formalidades da Lei 6.815, quer no processo em apenso relativo à prisão preventiva, quer no da própria extradição, a notícia das imputações formalizadas, bem como de ter sido expedida contra o extraditando ordem de prisão. Quanto aos compromissos, digo que eles podem ser assumidos, né, quando da entrega, e também consigno. Não cabe vislumbrar a inconstitucionalidade da referida lei por limitar a defesa na extradição. Se diz que a lei é inconstitucional porque não viabiliza a defesa quanto às imputações verificadas no estado de origem. Digo, é que o disposto no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, relativamente à ampla defesa, remete aos meios e recursos a ela inerentes, e deve ser compreendido presente o predicado maior das nações livres, como já consignei, a soberania. Daí dizer-se que os temas passíveis de serem veiculados em defesa sofrem limitação, não cabendo no processo de extradição o exame da procedência ou não das imputações. Satisfaz-se o ordenamento jurídico com a dupla tipicidade em termos de acusação e ausência de óbice temporal ao atendimento do pedido, devendo o crime ou crimes serem punidos no Brasil com pena superior a 1 ano, que está atendido, né? Estou deferindo, né? O eminente relator defere o pedido de extradição à divergência. O tribunal, à unanimidade, deferiu a extradição nos termos do voto do relator. Sim, chama a reclamação. Chama a julgamento a reclamação 2138, de que era relator ordinariamente o ministro Nelson Jobim. O processo encontra-se com vista ao ministro Joaquim Barbosa. A última anotação é a seguinte. Prosseguindo no julgamento e colhidos os votos do senhor ministro Carlos Veloso, que julgava improcedente a reclamação, e o voto do senhor ministro César Peluso, que acompanhava o relator, pediu vista dos autos o senhor ministro Joaquim Barbosa. Não participaram os senhores ministros Eros Grau e Carlos Brito, por sucederem aos senhores ministros Maurício Correia e Elmar Galvão, que proferiram votos. Portanto, a situação atual do processo é a seguinte: já votaram, julgando procedente a reclamação, o relator, ministro Nelson Jobim, o ministro Gilmar Mendes, eu mesma, o ministro Maurício Correia, o ministro Elmar Galvão e o ministro César Peluso. Pela improcedência, manifestou-se o ministro Carlos Veloso. O ministro Joaquim Barbosa tem vista. Faltam votar ainda, neste caso, o ministro Marco Aurélio, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence. Não votam a ministra Carmen Lúcia, sucessora do ministro Nelson Jobim, o ministro Ricardo Lewandowski, sucessor do ministro Carlos Veloso, o ministro Eros Grau, sucessor de Maurício Correia, e o ministro Carlos Brito, na sucessão do ministro Elmar Galvão, que todos já manifestaram seus votos. Eu passo a palavra ao ministro Joaquim Barbosa, que tem voto. O Ministério Público pede a palavra. Pois não. Pois não. Não obstante estejamos diante de uma hipótese de continuação de julgamento, pedi a palavra para chamar a atenção para uma questão que parece ser relevante e, ao meu ver, esta é a primeira oportunidade que se abre para assim proceder. A presente reclamação foi ajuizada pela União Federal
em 2002, em favor do então ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, Ronaldo Mota Sardenberg, sob o fundamento de que se verificara usurpação de competência dessa Corte, prevista essa competência no artigo 102, inciso 1º, letras B e C da Constituição Federal. O julgamento teve início em 20 de novembro de 2002, quando o interessado ainda ocupava o cargo de ministro de Estado. Na oportunidade, o ministro relator julgou procedente a reclamação, por entender, em resumo, e nesse pequeno trecho são palavras do próprio relator, que a ação de improbidade é uma ação por crime de responsabilidade e não há como aceitar o bis in idem que se pratica em detrimento dessa Corte. E assim, assentada a competência do STF, determinou o arquivamento da ação questionada na reclamação. O voto relator recebeu adesão, conforme Vossa Excelência já antecipou, dos ministros Gilmar Mendes, Vossa Excelência, do ministro Maurício Correia e do ministro Gilmar Galvão. O julgamento foi interrompido na oportunidade em razão de um pedido de vista do ministro Carlos Veloso. Quando foi retomado o julgamento, isso em 14 de dezembro de 2005, o interessado não ocupava mais o cargo de ministro de Estado, mas não havia ainda sido publicado o acórdão NADIM 2797, que declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 10.628, de 24 de 12 de 2002, que asseguravam o foro por prerrogativa de função, mesmo após a cessação do exercício da função pública, inclusive para a ação de improbidade administrativa. Na oportunidade, o ministro Carlos Veloso votou no sentido da improcedência da reclamação, enquanto que o ministro César Peluso, antecipando o voto, votou acompanhando o relator. Foi interrompido o julgamento, conforme a Excelência já antecipou também, em razão do pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa. A cessação do exercício da função pública pelo interessado e o reconhecimento da inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal, com a redação da lei já referida, são fatos supervenientes ao início do julgamento da presente reclamação e somente se configuraram as duas hipóteses após o prosseguimento do primeiro pedido de vista. E de modo que estão a indicar a necessidade de que esse tribunal, que é o juiz único e definitivo de sua própria competência, que examine a questão da persistência ou não da competência que, no primeiro momento e no segundo, se justificou o conhecimento da reclamação. É que essa Corte tem reconhecido que a cessação do exercício do cargo que justificou a admissão da competência originária importa também na cessação de sua competência para o processo e julgamento respectivo, como ocorre em todas as ações penais. Entendimento que, ao ver do Ministério Público, importaria no não conhecimento da presente reclamação. Diante dessas breves lembranças, é que espero que tal questão superveniente, é bom que se diga, mas que interfere no conhecimento da reclamação, seja também objeto de exame e deliberação. É o que peço. Presidente, desejo externar a preocupação, considerado o quórum da Corte, e, a partir dessa preocupação, visando, inclusive, sinalizar, em termos de competência, suscitar a questão de ordem, no sentido de que devemos sobrestar a conclusão do julgamento desta reclamação para aguardar uma outra, na qual possam participar do julgamento todos os ministros que integram o tribunal, ou seja, o atual tribunal, o atual Supremo Tribunal Federal. Isso porque nós não temos mais a presença de 3 integrantes que participaram do início do julgamento desta reclamação. 4. Eu anotei, ministro Gilmar, sim, o ministro Maurício Correia,
quatro. Ministro Nelson Jobim e ministro Carlos Veloso, né? É a ponderação que faço, né? Para que Vamos ouvir o possamos relator? discutir a matéria, né? Considerado, como eu disse, o atual Supremo, né? E estabelecendo a ótica, né, sobre o alcance do arcabouço normativo em termos de competência. Tá bem. Eu gostaria de ouvir, ministro Gilmar, só o ministro Joaquim, que tem visto, e ao que me parece... Mas só em relação a essa questão de ordem do ministro. Talvez o ministro Joaquim também tenha Posso ouvir? alguma Posso consideração. Tenha bondade, ministro Joaquim. Eu entendo como relevante a questão de ordem suscitada pelo ministro Marco Aurélio, porque qualquer que seja a natureza do julgamento, a conclusão desse julgamento, o tribunal poderá estar emitindo uma mensagem ambígua para o restante do sistema judiciário, que pode não corresponder Conhecimento dos atuais componentes da Corte. ao entendimento dos atuais membros da Corte, que não terão voto, 4 deles não terão votos nessa assentada. E como nós temos outros processos, aparentemente, nos quais se discute a mesma questão, o ideal seria que esses processos fossem chamados ao mesmo tempo em que esta reclamação. Ministro Gilmar. Senhora presidente, eu gostaria de lembrar que esse julgamento, como já foi destacado, começou em 2002. Nós estamos em 2007. É um daqueles casos em que o pedido de vista se eterniza. Inicialmente com o ministro Carlos Veloso, depois com o ministro Joaquim Barbosa. Já conta com 6 votos. É preciso concluir. O problema é a pauta do tribunal, ministro Gilmar. Tem- Eu, por exemplo, estou pronto para julgar esse processo há mais de 6 meses. Só agora temos todas as tempo- explicações, mas estou a dizer, se trata de direito subjetivo, já há 6 votos nesse sentido, com todas as mudanças apontadas agora pelo Procurador-Geral, que são supervenientes em razão dessa demora, e nós, então, agora vamos a inventar prejudicialidades. Não é... Não, nós estamos Seria discutindo prejudicialidade, o adiamento. Seria Não, apenas se a busca da realmente participação do atual colégio. Acho que depois o tribunal poderá julgar outros casos, como há tantos na pauta. Mas recomenda-se encerrar esse julgamento. Incomoda tremendamente esse pedido de vista que rima com perdido de vista. Na verdade, nós estamos a demorar demais na definição de casos que são extremamente relevantes. E já com uma definição, porque, neste caso, o pedido de vista ocorreu quando havia 6 votos. A definição só ocorre quando o julgamento se encerra. Mas não se Com pode... a peculiaridade de que Qualquer um que 3 já votou ministros poderá mudar o seu ou 4 voto. ministros, como apontado, já não podem mais, diante dos votos a serem proferidos por aqueles que ainda Claro. não Ministro emitiram Marco Aurélio, Está entendimento, definida a situação, não ela será podem mais definida. não exercer o juízo de retratação. Agora, nós temos inúmeras reclamações versando sobre a mesma matéria. E, pelo que eu tenho Poderão ser julgados conhecimento, oportunamente. no caso concreto, já houve julgamento em primeira instância e se tem a pendência de apelação a ser apreciada, né, por corte diversa. E mais, a liminar, foi O que dado eu, a liminar, o que eu o processo vejo está é suspenso na necessidade origem. do tribunal, né, sinalizar a concepção sobre o tema, principalmente porque o tema versa competência de forma duradoura, ou seja, considerados aqueles que o integram na data de hoje. Ministro César Peluso. Presidente, eu ponderaria aqui, a despeito da seriedade de todos os argumentos do eminente ministro Marco Aurélio, do ministro Joaquim Barbosa e do ministro Gilmar Mendes, esta questão é uma questão subsequente. A questão suscitada pelo eminente procurador-geral é prejudicial de todas as demais questões, ou, em outras palavras, é preciso que o tribunal se pronuncie se tem ou não tem competência para continuar o julgamento. E se o tribunal entende que perdeu a competência, não há mais o que discutir. Tomando de empréstimo a regra alusiva à jurisdição penal, de cessação do mandato, ou haver deixado o interessado que teria a prerrogativa, o cargo que gerara essa Não é isso o Essa- fundamento. esse é A o questão projeto de da ordem preliminar do eminente procurador dado pelo da República é procurador. da maior seriedade.
um dos argumentos, diria mesmo, o argumento central do voto do eminente relator, ministro Nelson Jobim, é que, com relação aos agentes políticos que têm foro específico para o julgamento em crimes de responsabilidade, o ato de improbidade administrativa, que é um dos casos do chamado crime de responsabilidade, absorve e impede a propositura da ação com base na lei de improbidade administrativa. Essa é a tese central. Eu confesso que já tinha essa perplexidade, agora nela continuo por um pormenor. É que o voto do eminente relator, o ministro Nelson Jobim, extingue o processo Na origem. sem julgamento de mérito. Eu também. Se tratasse apenas de um problema de avocação, não tem dúvida. Não faria sentido, por extensão ou interpretação analógica, ou que nome se queira dar, de nossa competência para julgar crimes de responsabilidade de ministro de Estado, avocar esse processo. Porque, obviamente, cessada a investidura do reclamante Temos mais a competência. no cargo de ministro de Estado, não há mais cogitar de crime de responsabilidade. Mas de qualquer Agora- modo, a conclusão do voto do Do ministro ministro Jobim vai além. pressupõe que o tribunal tinha competência para naquele decretar a momento. extinção do processo. Claro. Sim, porque o voto do ministro Jobim foi proferido quando a autoridade ainda estava no exercício do cargo. Exatamente, E a isto é. ação não poderia ter sido proposta, segundo os pressupostos do ministro Jobim, na instância em que foi proposta. Mas essa é a discussão de mérito. Porque Sua Excelência reconhecia que o Supremo tinha competência originária para a ação. De O modo voto que do ministro Jobim tem que é mais abrangente. de Ele qualquer modo, simplesmente se não tem que admite. voltar à questão da competência para resolver de qualquer modo a matéria. Tem A que voltar. extinção do processo no voto do ministro Jobim é coerente com as suas premissas. Ele não admite que os agentes políticos submetidos à jurisdição de responsabilidade, digamos assim, sejam submetidos A lei de improvidade. à ação de improbidade. Sim. Essa é a tese. Por isso é que ele é extinto. E por isso a matéria não seria da competência, se houvesse. Até porque ele equaliza aí, Só poderia haver processo por crime de responsabilidade. e, portanto, era competência. Eu não estou emitindo nenhum juízo de mérito. Sim. Não. Senhor presidente, eu acho que realmente nós temos que discutir, primeiramente, a preliminar levantada pelo Eminente pelo Procurador-Geral. Procurador-Geral, que está imbrincada com essa discussão. O fato é que a dinâmica jurisdicional trouxe um fato novo, Tô. que foi o julgamento da Lei 10.628. Não, isso não tem nada a ver com a questão, porque isso Tem, não tem nada. Nessa, tem, nessa tinha um preliminar, dispositivo expresso. Tudo a ver. Ela tinha um da dispositivo discussão e expresso sobre a votação questão. dessa Porque a questão é da preliminar, competência, participarão a os questão é da atuais competência. integrantes que não estiveram no início do julgamento? Como? Desculpe, ministro Marco Aurélio. Uma ótica adicional. Anexo. Do mais Eu não ouvi a última Não, ponderação da Vossa Excelência. aí viria outra questão à balia, né? Saber se aqueles que não estiveram no início do julgamento participarão agora, né, da decisão na questão de Uma ordem. questão de ordem. Parece que sim. Da O problema é definição, mais né? grave. Questão de ordem, sim. Na questão de ordem. A definição de da ordem, questão de sim. ordem, sim. Mesmo a questão de ordem, nós não temos condições de... Não, Nós Temos teremos- sim. então teremos que chamar ministro do é uma STJ. questão nova sobre Aí é a fato qual superveniente. sobre a qual os aposentados não se manifestaram. Exato. Claro. Então será uma questão em que haverá meio E não- voto meu e meio voto do meu. Não, ministro. Não será Isso é uma voto- questão voto nova, uma por questão que questão surgiu nova. após as Hoje temos aposentadorias. de uma hipótese de laboratório. Isso. Se tratasse de um processo penal. Já Senhor houvesse votado 8 ministros da Corte. E tivesse cessado a competência. O réu morre. Há de ser declarada a extinção da punibilidade. Quem vai votar? E não poderia Quem vai ser votar? porque os outros morreram, É um voto por É um voto se inteiro aposentaram. e não em tiras. Então será um voto por inteiro.
Agora, ultrapassada essa questão, superveniente sobre a quanto qual ao tema de fundo, né, eu vou me permitir insistir na questão de ordem. Que aguardemos, são inúmeras reclamações. O reclamante desta já esperou 6 anos, poderá esperar mais Mais alguns 6, meses, né? Mais algum mês, 2 meses, né? Aguardemos. Mas, de qualquer forma, está correndo, não houve concessão de liminar, penso, está correndo a ação, tanto que já foi julgado na primeira instância, e não sei de quem é a apelação junto ao tribunal, né? E, posteriormente, teremos, quem sabe, o recurso para o Supremo, um recurso extraordinário. Mas eu creio que, numa matéria dessa importância, que implica a definição da competência do Supremo, né, o atual colegiado é que deve se pronunciar. Por isso é que... Eu vou colher os votos. Quanto à questão da preliminar competência. suscitada pelo Ministério primeiro Público, do Procurador-Geral. a permanência... Primeiro a do Procurador-Geral. É exatamente essa. Está prejudicado. É essa que eu estou colocando em julgamento. Ministra Carmen Lúcia, como vota? Eu considero, senhora presidente, que está prejudicada realmente em face da superveniência de uma mudança de situação processual e de fato. Presidente, só mais uma discussão, só colocar uma questão. A rigor, a ação foi proposta, e essa é a premissa do voto do ministro Jobim, que foi seguida por 5 outras manifestações, no sentido de que o foro competente para essa ação era o Supremo Tribunal Federal. Essa é a premissa básica. Portanto, a ação teria sido proposta indevidamente. Os agentes políticos não se submeteriam à ação de improbidade, mas sim ao crime de responsabilidade. Logo, não há prejuízo na ação. Porque, pelo contrário, o tribunal teria que prosseguir no julgamento. Mas não foi esse o voto do ministro Jobim. Não, O ministro Jobim extinguiu a ação. não, prosseguir neste julgamento. Neste julgamento. Por quê? prosseguiu. Teria que prosseguir neste julgamento. Por quê? Porque, na verdade, aqui o que se colocava era a questão de competência. Se, ao tempo, o Supremo era competente, a ação não poderia ter sido proposta. Essa é a questão básica que está colocada. Essa é a questão que precisa ser decidida. Competência superveniente. Não há incompetência superveniente, por quê? Porque, neste caso, a ação não poderia ter sido proposta ab início. Foi proposta perante o juízo incompetente. Ministro Gilmar, há uma dificuldade Não, Complexidade é que o voto do insuperável. ministro Jobim parece que é mais fundo do que isso. É mais? Não, ela tem duas... Começa pela ilegitimidade. Ele fala da ilegitimidade, ele fala da Fosse incompetência. processo por crime de responsabilidade, a legitimação privativa do Procurador-Geral da República. Sim. Mas o fundamento da ação, embora isso se pudesse dizer, é mero fundamento jurídico. Sim. Está se imputando um ato de improbidade que constituiria crime de responsabilidade. Sim. Mas basta a legitimação para dizer o voto do ministro Jobim é mais fundo que isso. Ele diz: o agente político não pode ser chamado a responder com fundamento na lei de improbidade administrativa, mas apenas com base na lei 1079. Sim, mas... Se vocês me permitem, Então, eu a acho que o ação voto... não foi proposta. Não, o voto do Segundo ministro... o voto do ministro Jobim, esta ação existente era uma ação que não poderia ter sido proposta nem aqui, nem em lugar nenhum. Sim. Não, poderia ter sido na forma de ação de responsabilidade. Sim, Ação de responsabilidade. responsabilidade. Logo, não há prejuízo. Há prejuízo Eu tô porque tentando não há lei, restabelecer um não há pouco ação de a responsabilidade lógica em lógica relação a pessoas que não estão mais no exercício do cargo. Vocês me permitem? seria outra a questão. lógica, Não, essa a é a lógica questão. do Essa voto é a do questão. ministro Jobim, nós não podemos nos esquecer que o tribunal está diante de uma reclamação Sim. Claro. que só pode ser conhecida, A usurpação da sua competência. no caso, na hipótese de usurpação Usurpação de da competência. Competência para uma ação. Se o tribunal não tivesse ou não tivesse reconhecido, vamos ficar na hipótese do que já foi reconhecido. Se o tribunal não tivesse previamente reconhecido a usurpação de competência, ele não poderia se manifestar sobre nada. Ele simplesmente dizia: não conheço da reclamação. Portanto, o que fez o voto do ministro Jobim
e os votos dos demais ministros que se manifestaram. Eles reconheceram a competência da Corte, porque haveria usurpação de competência. Então, foi reconhecido que a Corte, na oportunidade, tinha competência que foi usurpada. E no exercício dessa competência é que, avançando sobre o tema da reclamação, ou melhor, o objeto último da reclamação, se entendeu que a ação devia ser extinta sem julgamento de mérito. Exatamente. Ou seja, só é possível conceber a admissibilidade do pronunciamento do ministro Jobim partindo do pressuposto de que o tribunal reconheceu previamente sua competência sob o fundamento de que o reclamante tinha foro especial. Agora nós estamos com outro problema. Cessou ou terá cessado por um fato superveniente, a rigor, nem terá cessado, já era inexistente, a menos que se modulasse o efeito da inconstitucionalidade. O que se põe agora é que o Supremo ou nunca teve, ou a partir do reconhecimento da ação de inconstitucionalidade, deixou de ter uma competência que é de natureza absoluta e, portanto, não se prorroga e não aproveita nenhum ato. Quer dizer, o Supremo era competente, na lógica do ministro Jobim, para propor a única ação cabível entre a causa de pedir, a prática de ato administrativo. Essa nunca foi proposta, mas, de qualquer maneira, em tese, usurparia a competência do Supremo para processar o ministro por crime de responsabilidade, que em outra ação se imputasse crime de responsabilidade ao ministro e nem se fosse proposta a ação única que o ministro Jobim reconhece que poderia ter sido proposta. Porque na época processo por crime de responsabilidade. Hoje não é apenas que cessou a nossa competência. Porque na época hoje processo por crime de responsabilidade já não pode ser proposto. Não pode. É a dificuldade insuperável que eu acabo de Jobim não mencionar. podia ser proposta, e a qual nós emprestamos adesão, não poderia ser proposta a ação de improbidade contra o agente político por conta deste fundamento. Nem a ação que foi proposta, nem a única que Sua Excelência admitiria, que é o processo por crime de responsabilidade. Porque não havia sido. Logo continua a questão da competência. O tribunal deve prosseguir no julgamento da reclamação. Porque é isso que nós estamos discutindo, se deve ou não. Isso que nós estamos discutindo. Por quê? Porque a ação fora mal proposta segundo essas premissas. No caso, inclusive, salvo engano, a competência de foro subsiste por aquelas premissas, porque de ministro de Estado continuou o embaixador como chefe de missão diplomática da ONU. Não é chefe. Hein? O que eu sei hoje... Não, está indicado, salvo engano, mas não terá deixado ainda... que goza, portanto... Mas não por crime de responsabilidade. Mas não por crime de responsabilidade. Para sobrestarmos. Não por crime de responsabilidade. No crime de responsabilidade também. Não por crime de responsabilidade. Não! Mas crime de responsabilidade de ministro de Estado... Ministro Pertence, deixa de ser perseguível no dia da sua exoneração. Sim, mas ainda que ele vire presidente da República. Mas essa ele aí pode ser processado por impeachment se praticar na presidência. Não, essa é outra questão. Crime de responsabilidade. Essa é a questão. O que nós estamos a discutir é o seguinte: se a ação de improbidade não poderia ter sido proposta a seu tempo, porque ela envolve crime de responsabilidade, a matéria era da competência do Supremo Tribunal Federal. Essa é a premissa básica do voto do ministro Jobim. Daí ele ter proposto a extinção do processo. Ora, essa era a matéria da competência do Supremo Tribunal Federal, à época. Se não se podia mais propor ação
de crime. E os fatos imputados são atos de ministro de Estado, obviamente que não cabe a ação de improbidade. Essa é a discussão de mérito, ministro. Não é de mérito, é questão de competência. Vossa Excelência Não, está pressupondo. Não. Vossa Excelência está pressupondo que nós tomamos competência para Vossa Excelência afirmar tudo isso. Não. Exato, e nós não temos Isto é, mais. Vossa Excelência só pode afirmar tudo isso se previamente reconhecer a competência de acordo. Porque se nós reconhecemos que não temos competência, não temos que dizer mais nada. Não é. Essa, Se nós somos incompetentes, temos que reconhecer a A incompetência. premissa do voto, ministro Jobim, que isto era crime de responsabilidade. Ministro, isto no tempo em que o reclamante era ministro de Estado. Sim, mas a ação proposta foi como ministro de Estado, é isso que nós estamos discutindo. Voltemos às primeiras Não. lições do primeiro ano de Direito. A sensação de Dado o competência fato- absoluta. Dado o fato, prática de ato de improbidade por ministro de Estado, segue-se, estou seguindo a lógica do ministro Jobim, uma única possível consequência jurídica: a propositura de uma ação por crime de responsabilidade. Nenhuma outra. Ah? Este é o fato. Para o ministro Jobim, quer dizer, então, a única ação que não foi proposta, mas poderia ser proposta com aquela imputação, era da competência do Supremo. Ah. E como não foi proposta, ele extingue a ação. Não estou assumindo nenhum compromisso com as premissas do ministro Jobim. Agora, eu acho que, com devido respeito, a questão, embora realmente tenha aspectos muito complexos, ela se reduz a um exemplo que eu diria até quase didático. Fixada uma competência e a causa está em andamento perante o juiz competente, que o era, por razões ou por critérios de competência absoluta, ao início do processo, se vem lei nova e retira do órgão esta competência, a pergunta é: o órgão que perdeu a competência absoluta pode continuar julgando? Qual é a lei? Artigo Artigo 10.628. 10.628. Não, ministro. Nós só podemos continuar no julgamento da reclamação se nós reconhecermos que continuamos Mas competentes. as premissas básicas da discussão, por isso que as questões são inextrincáveis aqui. As É premissas... que Vossa Excelência já está ultrapassando Não. a questão preliminar da competência. Você Não. está conhecendo Não. de questões Não, que não suporiam é. o reconhecimento O tribunal de só competência. pôde processar as reclamações por ter suposto... Porque na época o tribunal era competente. Não, mas não... Havia até súmula. Não. A 395. A época Não, o não, tribunal era não, competente. não. Mas depois cancelamos. Um pouco de lealdade Não, na argumentação. cancelamos Poxa. depois. Não, a súmula já estava... Não. Não, nós cancelamos a súmula por ocasião do julgamento. Não, Da ADIM, não a foi? súmula foi cancelada 27.900, lá atrás. Não foi? A súmula foi cancelada lá atrás. É um dado de fato, ministro Gilmar, não é uma questão de lealdade. Não. Obviamente, se o ministro Brito disse que a súmula vigia, foi um equívoco de fato. Sim, a 394 foi porque- revogada Quando foi que nós revogamos Há a 10 394? Não, nós não revogamos. Nós não revogamos porque não aqui. estávamos aqui. Nós somos o Decretando tribunal, ao contrário do constitucionalidade. o ministro Marco Aurélio diz, o Mas a atual lei Supremo. Eu acho que o tribunal é um só. A premissa básica, volto a repetir, Tanto que não é súmula, a premissa não é básica súmula para os que vieram depois. a ação de improbidade proposta, na verdade, misturava-se com uma imputação de crime de responsabilidade. Logo, contra ministro de Estado, só poderia ser proposta na Corte Suprema. Essa era a ideia básica de que partia o ministro Jobim. Portanto, só o Supremo Tribunal Federal era competente, daí ter sido aceita a reclamação. Isso não guarda qualquer relação com a lei ou coisa que o valha. Logo, se a ação foi proposta em primeiro grau, e não poderia sê-lo, ela teria que ser extinta, ainda que a pessoa deixe depois de ter o cargo de ministro de Estado. Mas isso quem vai decretar é o juízo competente, ministro. Não. Quem vai extinguir o processo é o juízo competente para o processo. Não é essa a decisão daqui. Por isso que veio a reclamação. Porque se se equipara a ação de improbidade ao crime de responsabilidade, e foi o que foi feito nessa discussão, o juízo de primeiro grau era incompetente. O juízo de primeiro grau era incompetente.
Sim, mas, ministro... Esse julgamento não se completou ainda. Não, não. Decidimos formalmente com relação a essa Não, claro, questão, não, nada. não, mas estou dizendo Sim. para esse efeito. Então, não. Agora, a falar em fato superveniente, porque deixou de ser ministro de Estado, deixou de ser ministro de Estado, mas não pode responder por esse tipo de ato. Não tenho dúvida, é um dos pedidos da reclamação. Este não há dúvida que está prejudicado. É que o Supremo avocasse o processo. Sim, claro. Isso. Este não tem mais, porque o nosso único fundamento, dado isso aí, sim, a ADIM 2797 foi decisiva. A competência penal, crime comum, não legitima a competência para a ação de improbidade administrativa. Então, o que restaria é isto. Se fosse para avocar o processo... Para prosseguir na ação. Realmente a nossa competência, mais do que a nossa competência, a perseguibilidade do fato como crime de responsabilidade cessou. O cidadão não é mais ministro do Estado. Agora, o ministro Jobim foi além e extinguiu o processo. Extinguiu o processo nesta premissa. Mas, ministro, a grande indagação, com base na questão suscitada pelo eminente procurador, é qual é o fundamento normativo para o reconhecimento de competência atual da Corte. Se entender... Qual é o fundamento normativo, qual é o fundamento legal para dizer que nós continuamos competentes para esta reclamação? Ministro Peluso, por isso que a questão é inseparável. Por quê? Porque se entende que a ação de improbidade, as questões são inseparáveis. Se entende que a ação de improbidade se convola ou se confunde com o crime de responsabilidade, porque todo esse é o contexto da discussão, o problema do regime de responsabilidade dos agentes políticos, e se entende que o correto era a ação de improbidade, a competência da Corte subsiste para dizer que, de fato, tem que ser extinto. Essa é a questão. Porque é isso, por isso que não há como separar. Ela terá sido... Do contrário, seria muito fácil burlar essa competência, porque nós diríamos o seguinte: a competência para propor a ação de responsabilidade será perante o Supremo Tribunal Federal. Não o fazendo, a autoridade deixa o cargo e ele responderá perante, agora, as instâncias ordinárias uma ação de improbidade. Aí é que me parece equívoco o entendimento. Não me parece que seja essa a possibilidade. A questão da competência está posta e tem que ser definida. Pois é isso que eu estou perguntando. E qual é o fundamento legal da nossa competência atual? O mesmo, o artigo 102, artigo 1, inciso C. Que diz o quê, ministro? Que diz que nos crimes de responsabilidade... Mas, ministro, a ação é de improbidade, ministro. A ação é de improbidade. Mas é essa a questão, se o agente público, político, responde à ação de improbidade. Ministro, isso em termos dogmáticos é para o juízo de primeiro grau extinguir o processo. Ele que é o competente para uma ação de improbidade. Não, esse é o objeto. Não pode ser proposta. Não, isso é objeto da... Só? Senhora presidente. Só, aí sim. Não, de jeito nenhum. O ministro Joaquim Barbosa, que tinha a vista dos autos, vai votar. Senhora presidente. Sobre a questão de ordem. Sobre a questão de ordem. Proposta É esse o voto que eu colho. Eu Procurador-Geral. havia colhido já um voto da ministra Carmen Lúcia, mas colho o voto de Vossa Excelência. Pois bem, senhora presidente, a reclamação parte do pressuposto de que, num confronto entre a Lei 8.429 e a Constituição, emergiria o entendimento de que a competência para processar a ação de improbidade contra ministro de Estado seria do Supremo Tribunal Federal, porque os delitos previstos na Lei 8.429 caracterizariam crimes de responsabilidade. Parte-se, assim, da premissa de que a competência do Supremo para processar e julgar ministro de Estado por crimes de responsabilidade atrairia, por abrangência da tipificação, o processamento e o julgamento dos titulares desses altos cargos da administração federal, também pelos atos de improbidade. Em outras palavras, se o Constituinte conferiu prerrogativa de foro a determinadas autoridades públicas em função dos delitos, em função do cargo exercido,
inafastável a competência do Supremo Tribunal Federal, também, no caso, em apreciação. Essa é a tese. Eu iria suscitar já essa questão de ordem proposta pelo Procurador-Geral, ia resolvê-la no sentido do acolhimento da proposta de perda do objeto da reclamação. Isso porque a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que, cessada a investidura funcional motivadora da prerrogativa de foro, cessa também esta, ou seja, a prerrogativa. Este foi o sentido do cancelamento da súmula 394, ainda que se tratasse, naquela questão, de matéria penal. No caso específico dos crimes de responsabilidade, a Lei de Regência da Matéria, ou seja, a Lei 1079, em seus artigos 15, 42 e 76, não deixam dúvidas quanto a isso, ao condicionar o recebimento da respectiva denúncia a que o acusado esteja ainda no exercício do cargo. No caso, como se sabe, a pessoa acusada já não se encontra no exercício do cargo há pelo menos 4 anos. Não é? Logo, a meu sentir, a reclamação perdeu inapelavelmente o objeto. É nesse sentido que eu voto, acolhendo a questão de ordem. Na verdade, o ministro Joaquim suscita uma outra questão. Não, eu adiro E acrescenta a perda de objeto. Ministra Carmen Lúcia. Já votou? Eu já tinha votado. Já tinha votado. Mas também com relação ao que foi agora acrescentado pelo ministro Não, Joaquim. basicamente pela superveniência do objeto em Ministro razão do que Lewandowski. alegado Acompanhe no pelo mesmo sentido, julgando prejudicado. Ministro Eros Grau. Senhor presidente, a questão é extremamente importante. Eu tenho uma posição definida em casos anteriores e, para votar inteiramente, já que nós debatíamos antes se o voto era pela metade ou não, eu vou pedir vista para poder votar inteiramente convencido. Presidente, eu vou, com a devida vênia, antecipar o voto. Pois não. Com a devida vênia do ministro Eros Grau, do ministro Gilmar, eu também assento o prejuízo da reclamação. E explico que se trouxe à baila a súmula 394, embora cancelada em 25 de 8 de 99 com efeito ex-tunc, é porque eu me recordei de que, quando da discussão dada em 27 de 97, nós concluímos que, em última análise, a Lei 10.628, então posta em xeque, ela intentava repristinar exatamente a mesma súmula. E se nós julgássemos agora procedente a reclamação, estaríamos revitalizando a súmula, em última análise. Só por isso que eu trouxe o tema à baila. É como voto. Ministro, suponha que proposta eu não vou votar, nem hoje, nem provavelmente nunca, quem sabe, em outra encarnação. Mas suponha que apenas para discussão e reflexão dos colegas. Que o processo retorne antes de novembro. Mas eu que não sei se retorna. Proposta uma ação por crime de responsabilidade perante o Supremo Tribunal. O ministro de Estado, absolvido, cria outros problemas. É condenado, consequentemente, é destituído do cargo do ministro de Estado e proibido do exercício de funções públicas por 8 anos, não suspensão de direitos políticos. Como se propõe, se o caso é de ter causado, enfim, não é o caso que se cogita, vamos dizer que fosse um caso de peculato, de dano. Esse caso é ridículo, para dizer a verdade. Este caso é ridículo. O caso presente. É a exacerbação e o abuso da ação de improbidade administrativa. Mas na hipótese que eu estou configurando.
foi de avião da FAB para Fernando de Noronha, e em vez de se hospedar no Hilton Hotel de Fernando de Noronha, ele ficou hospedado no Hotel de Trânsito da Aeronáutica. Essa é uma ação da dona Valquíria Quixadá. Mas isso É aquela que fez a ação de improbidade. Eu não quero dar nome, senhor ministro. Eu não quero dar nome. Eu quero dizer apenas que é isso. E realmente eu creio que ninguém que um dia exerceu o cargo de ministro de Estado escapasse desta. Pelo menos em Fernando de Noronha, não ficasse no hotel de trânsito. Naquela época não deveria ficar, talvez numa pensão. Mas continuo no meu exemplo. Não é esta hipótese que eu estou dizendo. Vamos imaginar. Uma subtração de dano material ao erário. Suponho, até para complicar a questão, que por essa ou aquela razão a prescrição estivesse prescrita a ação penal. Como... Em primeiro grau. Não. Propôs-se no Supremo. Do Supremo. Ação de responsabilidade. Sim. Pois é. A quem se cobra o prejuízo causado ao erário? E como e onde? Em que juízo? Mas eu confesso que isso aí já está mesclado um pouco Não, mas essa é uma discussão. com as minhas perplexidades quanto ao mérito, Essa é uma discussão. particularmente no ponto em que o ministro Jobim extingue a ação. Essa é uma questão, já que Vossa Excelência tocou, em que envolve a mistura da ação civil pública com a ação de improbidade, e que é objeto de todo esse discurso. Porque, claro, sempre... Erro no nome da ação. Não, sempre se poderia, mas no caso específico, buscou-se, e a sentença é no sentido da cassação dos direitos políticos por 8 anos. Aplicou todas as sanções, Sim, todas as sanções da lei de improbidade. Mas, agora, claro, há ali pedidos que são de ressarcimento de dano erário. que poderá ser objeto de ação civil Mas que jamais pública. seria da competência do Supremo. Não, claro, mas que poderá sempre ser objeto de ação civil pública, e ninguém está discutindo isso. Tanto é que essa argumentação toda que se faz por associações e coisa do tipo, sobre 10 mil ações que ficam prejudicadas, isso nada tem a ver com a ação de improbidade, enquanto tal que envolve a aplicação da disposição concernente à perda dos direitos políticos. Por quê? Porque pode sempre entrar com a ação civil pública ou mesmo ação popular, se for o caso de interesse. Legitimação é a mesma. Claro, e isso o tribunal nunca trouxe, nunca pretendeu trazer para... O que faz com que a ação venha é por conta... E a ação de improbidade, nós sabemos por que se fazia o uso político dela. Por conta exatamente desta nódoa, da perda dos direitos políticos. Dá direito até mesmo na ação civil de improbidade, que não dá na ação civil pública, o afastamento da autoridade. O artigo 20 prevê isto. Em tese, o presidente da República, que tem um regime de responsabilidade todo próprio, que só pode ser afastado por 2/3 do voto da Câmara dos Deputados, em processo criminal ou em crime de responsabilidade, pode ser afastado por um juiz substituto em estágio probatório. Em decisão liminar. Ou qualquer ministro desta casa, por esse modelo. É essa a questão que está em jogo. Quanto à ação civil pública típica, nenhum problema. Responde-se como se responde a tantas ações populares. Ministro Gilmar, eu tinha uma solução para esse caso, para esta hipótese específica discutida por Vossa Excelência, caso tivesse a oportunidade de proferir o meu voto no mérito. Mas eu creio que vamos aguardar o pedido de vista do ministro Eros. Não, é claro, mas eu só estou fazendo esse acréscimo por conta da observação. Então, respondendo à Sua Excelência, eu diria, neste caso, propõe-se a ação civil pública, que nem... Ou se o caso entenda-se que ela subsiste, eventualmente se discute a ação civil pública. Não há nenhum problema quanto a isso. Isso é uma questão das consequências. A questão é a ação civil de improbidade, como tal chamada, que dá ensejo a essa responsabilização política, num regime que diz que ministro de Estado responde por crime de responsabilidade perante o Supremo Tribunal Federal, e que o presidente da República responde perante o Senado. É essa a questão, tão somente. Neste aspecto que Vossa Excelência está cogitando, para complicar mais o problema, eu estou até felicíssimo com o pedido de vista sobre a preliminar do ministro Eros. Para complicar, uma pena política maior
do que a pena constitucional do impeachment. Claro. Enquanto o impeachment não há suspensão de direitos políticos, há uma mera inabilitação que envolve a suspensão de direitos políticos passivos. Por conta do descasamento entre No as caso, leis. a suspensão de direitos políticos entre 8 e 10 anos. Por conta do descasamento entre as leis. A Lei 1079, que continua a regular o crime de responsabilidade do ministro de Estado e do presidente da República, é dos anos 50. E esta lei é dos anos 90. A pena é da Constituição. Hein? Esta pena de inabilitação por 8 anos é da Constituição. Sim, mas eu digo quanto à lei, na verdade, todo esse modelo decorre dessa questão. É isto que a gente precisa discutir. Agora, quanto à ação civil pública, quanto à possibilidade de resolver-se essa questão patrimonial, mas nós sabemos, e eu espero ter oportunidade de discutir aqui, a própria lei da ação civil pública, ela só para ter uma ideia, é crime de ato de improbidade contrariar a lei ou regulamento. É isto. E isto que permitiu esse poder abusivo de que nós temos notícia. Esta lei é de iniciativa do Executivo. Não sei. Pedro Simão, que foi o relator. Sei que foi largamente alterada no Congresso Nacional. Agora, é essa a questão. É essa a questão. E nós sabemos como isso se processa e como que se faz. Agora, se a ação civil pública pode ser proposta, poderá ser proposta sempre. Mas não se quer propor a ação civil pública. Por quê? Porque o sinal político que se quer é o da improbidade. Recentemente, nós vimos um caso que Vossa Excelência, inclusive, concedeu liminar. O caso do deputado Raul Jungmann, ex-ministro da Reforma Agrária, acusado, escandalosamente, numa ação de improbidade proposta em Brasília, como responsável por um desfalque de R$500 mil no antigo INCRA, matéria de publicidade. Ocupou todas as páginas de todos os jornais. Ministro de Estado. Ministro de Estado. Se, de fato, ele é responsável por isso, por que o Procurador-Geral não abriu um inquérito criminal e não trouxe a matéria para o Supremo? Não, no primeiro grau, uso político notório deste tipo, num momento delicado da disputa eleitoral na Câmara. Quem sabe fazer leitura de astros políticos sabe por que essa ação foi proposta. Qual foi a sua motivação? E eu nem preciso falar das histórias de Shelby e Luiz Francisco. Não preciso falar nas histórias da dona Valquíria Quixadá. Mas Vossa Excelência pediu vista e nós rediscutiremos esse assunto em outra oportunidade. Senhor presidente, evidentemente não vou votar, embora estivesse muito tendente a fazê-lo, mas em respeito ao pedido de vista do ministro Eros Grau, eu vou me abster de avançar a minha conclusão a respeito da questão de ordem. Mas quero fazer só duas observações. A primeira é que eu estou absolutamente de acordo. Aliás, o meu voto de mérito já foi proferido sobre a matéria. Eu reconheço que este é um instrumento que serve de abuso político notório. Abuso político notório. Mas isto é uma matéria de mérito. O meu problema, ministro Eros Grau, se Vossa Excelência vai me ajudar a resolvê-lo, é o seguinte. Nesta altura, se fôssemos decompor a sequência lógica do voto, do meu voto também, porque, de certo modo, eu acompanhei de Sua Excelência, do ministro Nelson Jobim, foi que ele reconheceu a competência, então, do Supremo Tribunal Federal sobre aquela ação. Baseado no quê? No 84, que fazia expressa referência a essa matéria, porque o reclamante era, então, ministro de Estado. E por que reconheceu essa competência? Ele, examinando a matéria, entendeu que aquela era uma ação inadmissível e a extinguiu sem julgamento de mérito, sob fundamento de que a ação de improbidade não caberia, senão uma ação penal por crime de responsabilidade. Transpondo a questão para hoje,
A pergunta é, se nós fizermos o mesmo percurso lógico do raciocínio, nós poderíamos dizer o seguinte, nós vamos reconhecer a competência para conhecer da ação de improbidade. E conhecendo dessa ação, declarar que ela é inadmissível, porque o caso só comportaria uma ação penal por crime de responsabilidade. A pergunta, então, fica a seguinte, como é que nós podemos hoje reconhecer esta competência para entrar no exame da admissibilidade ou não da ação de improbidade? Vossa Excelência estará aí depois com a palavra. Não precisa não, eu sei que você vai. Apenas para continuar o seminário. Só para... Suponha, Vossa Excelência, ministro Peluso, Não se trata de seminário. que se propõe uma ação, vamos tirar este nome panfletário, ação de improbidade, uma ação civil pública em defesa do patrimônio público, em que se peça a destituição do presidente da República e que o réu seja condenado, que fique ele inabilitado por 8 anos para o exercício de qualquer função pública e, ademais, que reponha o prejuízo causado por seu ato. Proposta uma reclamação ao Supremo, eu não teria dúvida em julgá-la procedente em parte, para dizer, este juiz é incompetente para responder aos pedidos do autor de destituição do presidente da República e de sua inabilitação por 8 anos para o exercício do cargo. Isto é coisa do Senado Federal. Agora, restava um outro pedido de ressarcimento, que nunca foi da competência do Supremo Tribunal. Nunca ninguém discutiu isso. Mas é essa Sim, mas o ministro Jobim implicitamente ele extinguiu o processo. O voto do Tanto é que se pode fazer gradação. Agora, a rigor não se pode, não se precisa sequer, e é essa a questão, se amanhã fosse proposta essa ação contra o presidente da República, e Vossa Excelência está admitindo em tese... Tem jeito para propor título de ação popular, de ação civil pública, ou de qualquer título. Pode-se até contratar essa ação. Pode-se até contratar essa ação, como nós sabemos que advogados contrataram ações de improbidade. Pode-se até contratar. Agora, no caso específico, essa ação só poderia ser uma ação civil pública e não uma ação de improbidade. É essa a discussão para dar continuidade ao seminário que Vossa Excelência está fazendo. Porque a ação de improbidade é que vem acompanhada da suspensão dos direitos políticos. E só por isso se propõe a ação de improbidade com essa consequência. Senão seria... A formulação de 5 pedidos cumulados, 3 deles por hipóteses inadmissíveis, permite a extinção do processo numa reclamação quanto aos pedidos admissíveis? Permitiria ao tribunal, pelo menos, dizer que não pode se manejar ação de improbidade com esse objeto aqui. Eu mesmo sou relator, ministro Pertence, de um caso curioso, o caso do PROER. O juiz foi extremamente generoso com os ministros Malan, Serra e Pedro Parente. Os condenou a devolver todo o dinheiro emprestado no PROER. É mais uma ação da dona Valquíria Quixadá. 350 milhões, acho que orça, é uma ação de responsabilidade civil. Claro, de execução absolutamente impossível. Como se nós, amanhã, aqui tivéssemos decidido um caso qualquer em matéria tributária e tivéssemos que responder agora pela perda da receita, da Fazenda, decidimos erroneamente, por 6-5, essa ação de improbidade pode ser proposta, pelo menos na ablação, já foi objeto daquela nossa discussão em outra assentada, essa ação poderia ser proposta contra nós todos, porque demos um prejuízo ao erário e vamos orçar aí em 6 bilhões, os números são todos, e nós fôssemos responsáveis. É isto, essa questão também precisa ser discutida, né? A responsabilidade política abrange também, tanto é que o Congresso Nacional houve por bem discutir o significado da responsabilidade civil do parlamentar, tendo em vista a questão da responsabilidade penal. Esse é um caso típico. O pedido era de declaração
da inabilitação dos ministros que atuaram no PROER. Não obstante, o juiz foi generoso. Aplicou apenas a sanção pecuniária, que envolve o dinheiro gasto com o PROER. 350 milhões. Matéria de política pública. Excelência, se me permite, o uso eventualmente panfletário da ação de improbidade administrativa não deve obscurecer em nós a compreensão da magnitude desse valor fundamental, que é rotulado pela própria Constituição. Aliás, a Constituição fez da improbidade administrativa, no parágrafo 4º do artigo 37, o mais importante conteúdo do princípio da moralidade administrativa. Tanto que ela própria, a Constituição, já indica as consequências da improbidade administrativa, da perpetração, não é, de um ato de improbidade. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, e tudo isso sem prejuízo da ação penal cabível. Então, é preciso entender que a lei de improbidade administrativa tem seus méritos indiscutíveis, era necessária, e atendeu a um reclamo imperativo da Constituição. Este país padece muito, não é, dos atos de improbidade administrativa, por efeito. Falemos um português mais claro. Mas eu receio Permita uma observação. que toda a argumentação do ministro não seja, evidentemente, contra os altos objetivos, os elevados objetivos da ação de improbidade, mas contra os abusos que ela tem permitido, segundo um esquema de interpretação, que pode até permitir que o presidente da República, eventualmente, pudesse ser destituído do exercício do cargo por uma medida liminar. Senhora presidente, Ministro Eros Grau. Concordo. por gentileza, Esse aqui é o problema que está posto à corte. Ministro Eros Grau. me permita explicar inicialmente o seguinte. Eu cheguei aqui hoje na perspectiva de que não iria votar. Jamais votei aqui improvisadamente, eu tenho sempre me preparado para os casos. Não havia me preparado, surgiu uma questão de ordem. A questão é extremamente complexa, tem que ser examinada de modo muito prudente. Eu me refiro aí à prudência que o direito é. Por essa razão, eu pedi vista para que possa fazê-lo com a devida reflexão. Não creio que estejamos a acrescentar, que exista algo a acrescentar. Eu pediria aos colegas que aguardassem o meu pedido de vista. Eu trarei com a máxima... As minhas intervenções tiveram um único sentido, dificultar a tarefa de Vossa Excelência. As minhas também. Mas ela seguramente... Das mais complicadas, Pois é. dogmaticamente, tirando todos os nomes e... Por se tratar de uma matéria extremamente complexa... Dogmaticamente, das mais difíceis que tenho visto nesse tribunal. E por se tratar dessa complexidade, e porque eu não havia me preparado, eu não vou improvisar a minha manifestação. Por isso, eu pedi vista, vou trazer com a máxima velocidade. Pois não. Então, proclamo a posição atual do processo, processo com vista ao ministro Joaquim Barbosa. Manifestou-se o Ministério Público, inicialmente, suscitando preliminar de conhecimento, apontando a incompetência superveniente desta Corte para apreciação da matéria e propondo, portanto, o não conhecimento da reclamação. Na sequência, o ministro Joaquim Barbosa, também em preliminar, aponta a perda do objeto da reclamação face ao afastamento do cargo que garantia a prerrogativa. Neste sentido, votou o ministro Joaquim Barbosa, acolhendo ambas as preliminares. A ministra Carmen Lúcia acolheu tão somente a preliminar do Ministério Público. Também o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Carlos Brito. O ministro Carlos Brito era só do Ministério Público ou também acompanha a do ministro Joaquim Barbosa? A minha se confunde com a do Porque Ministério Público. o Ministério Público propôs o... Não há diferença. Então também...
que, se fosse continuar nessa, se foi julgada prejudicada. Dava nisso no prejuízo, em última análise. Se não, não era problema de antecipar uma outra reclamação similar. Não votamos na preliminar. Só teríamos que Suscitado julgar. pelo ministro Marco Aurélio. Não É houve voto. verdade, é verdade. Ministro Marco Aurélio. Pela sinalização, a minha questão vai ficar prejudicada. Eu acho que não. Não, se for considerado prejudicado aqui, só quando vier um ministro do Estado em exercício, né? Ou um outro. Hã? Bem, após pediu vista o ministro Eros Grau, aguardam os demais. Vamos ao próximo. Ministro Sepúlveda pertence. Pois não, ministro Eu Marco Aurélio. gostaria que ficasse consignado nas notas uma evolução Sim. quanto ao julgamento daqueles recursos extraordinários do Instituto. Ao proferir voto, não só na questão de ordem para não julgarmos em massa os recursos, como também posteriormente, consignei que procederia nesses processos a juntada de justificativa na questão de ordem e também no tema de fundo. Mas estou assustado com o que vem ocorrendo aqui ao meu lado. A assinatura de milhares de folhas pelo ministro relator, né? A Sepúlveda pertence. E, por isso, eu gostaria de consignar que não procederia a juntada naqueles processos da As justificativa. árvores do Brasil agradecem. O meio Preciso ambiente de inteiro tempo para agradece. cuidar de processos que ainda não estão liquidados. O desmatamento seria cruel. A Corte agradece a colaboração de Vossa Excelência, mas ainda o E meio pouco ambiente. também o erário. Também o erário. Mas eu chamo a julgamento, ministro Sepúlveda pertence de relatoria de Vossa Excelência, o inquérito 2126. Ministério Público Federal denuncia Celso Birajara Russomano. Esse teor da denúncia na qual o Ministério Público Federal imputa ao deputado federal Celso Birajara Russomano a prática dos delitos previstos nos artigos 163, parágrafo único 3, e 331, combinado com 69, todos do Código Penal, pela suposta prática de dano ao patrimônio público e desacato. Segundo consta dos autos, fatos delituosos ocorreram em 23 de outubro de 2002, por volta das 21h40, no interior do Hospital INCOR, Instituto do Coração, situado e tal. Na data supracitada, o denunciado desacatou e agrediu funcionários do hospital, que se encontravam no exercício de suas funções, danificando ainda a porta do pronto-socorro. Em diligências requeridas por este órgão, foram inquiridas formalmente as seguintes testemunhas, relata. O médico Leonardo, e vem aí uma série de testemunhas. Seu depoimento, o vigilante descreve como aconteceu o episódio no qual o deputado Russomano danifica bem imóvel pertencente ao INCOR, causando imenso tumulto, bem como presencia as palavras injuriosas proferidas pelo denunciado com o propósito de ofender e desrespeitar os funcionários Rosimeire e Carlos Toselli. Transcreve páginas desse depoimento. E vou me dispensar de ler. Afinal de contas, as imputações são duas. O deputado teria comparecido ao INCOR para acompanhar o atendimento da senhora sua mãe, que já estava sendo atendida, mas teria ficado insatisfeito com o tratamento dado a um outro paciente e proferido palavras injuriosas com relação a diversos funcionários que impediam a transposição de uma certa porta do hospital por esse paciente. E, passando das palavras à ação, ele próprio teria, enfim, forçado a entrada e derrubado a porta divisória de certa dependência do INCOR para nela fazer entrar esse outro paciente que estaria sendo mal atendido. Em síntese, é esta denúncia.
eu resumo a defesa, anuncio de logo que uma das acusações, o desacato, está coberto pela prescrição e, como haverá sustentação oral, me dispenso. Pelo denunciado, portanto, doutor Marcelo Leal, com a palavra. Excelentíssimo senhor ministro relator, Sepúlveda Pertence, excelentíssima senhora ministra-presidente, demais ministros julgadores, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. O fato discutido neste inquérito, ele ocorreu no dia 23 de outubro de 2002. Mas da mesma forma como Pablo Neruda, ao receber o título de Prêmio Nobel, dizia que para conhecer a sua poesia era preciso transpor a Cordilheira dos Andes, eu diria que para conhecer este processo é preciso transpor também a Cordilheira do Tempo. E eu quero iniciar essa sustentação trazendo o fato ocorrido ainda no ano de 1990, quando o acusado Celso Russomano ainda não era deputado. Ele era um simples jornalista e naquele ano tinha, quem sabe, muito idealismo e uma jovem esposa de apenas 27 anos. Numa noite, a sua esposa passa mal. Ela é medicada em casa e pela manhã ele a leva num hospital. Um hospital que atendia o convênio que ele possuía. Aquele hospital havia sido descredenciado, ele paga para que ela seja atendida como particular. Ela é atendida e, lamentavelmente, o médico a devolve para casa com um simples medicamento. Ela volta para casa e volta a passar mal. Ele então leva a sua jovem esposa até um hospital. Ela é atendida por 2 médicas peruanas que mal falavam português. É internada para tomar soro. Ela passa quase todo o dia, quando no período da tarde, o hoje deputado, o então jornalista, havia se retirado do hospital, mas a sua família ali se encontrava e ela começava a sentir sintomas realmente que poderiam levá-la a óbito e então saem procurando um médico e não existia médico nesse hospital. Era dia de Jogo do Brasil. E os médicos estavam todos recolhidos. Eles, então, ligam para esse jornalista. Acham um médico e o médico faz um internamento imediato. Petequias já haviam se instalado pelo corpo e ela estava com infecção generalizada, é levada para a UTI. Ele chega neste hospital com o seu equipamento de jornalista e desce filmando as imagens do hospital absolutamente vazio, sem nenhum médico, com doentes jogados pelo corredor. E quando sobe até o 3º andar, até o portão da UTI, ele filma quando lhe dão a notícia do falecimento de sua jovem esposa. Foi exatamente aí que o deputado Celso Russomano iniciou sua trajetória. De início, como jornalista, denunciando erros médicos. Depois, abraçando a causa de consumidores. E foi fazendo este salto de 1990, nós chegamos até 2002. A sua mãe passa mal e seu irmão a leva até o hospital do INCOR. Ela chega para ser atendida com convênio do Estado e percebe que, ainda que ela estivesse passando mal e necessitando de atendimento de urgência, pacientes que aparentemente não tinham toda aquela urgência eram atendidos por uma segunda porta de luxo como atendimento particular. O irmão, então, liga para o deputado. E é este deputado que viveu aqueles momentos de angústia em 1990 que vai até o INCOR. Vai até o INCOR, se apresenta e quando percebem a presença de um deputado, então, imediatamente, a sua mãe é colocada para dentro do hospital. Mas vejam que situação do homem público. Este homem que é deputado e que teve toda a sua trajetória na luta pela garantia do atendimento, principalmente do atendimento hospitalar, na luta do atendimento dos direitos do consumidor, se vê diante daquelas pessoas, 2 senhores que também estavam passando mal, além dos outros pacientes ali, que se viram para ele e falam: mas deputado, a sua mãe foi atendida e nós? Ele então pega um daqueles pacientes que estava passando mal, coloca numa cadeira de roda e avança pela porta de atendimento particular, pedindo que aquele senhor também fosse atendido. Volta, pega um segundo paciente que também estava passando mal. E nesse momento, quando tenta levá-lo para ser atendido, ele é barrado na porta por um segurança. Ele tenta discutir, argumentar, e diante daquela situação, empurra a porta, fazendo com que a porta venha a se travar para o outro lado. Estes foram os fatos ocorridos no dia 23 de outubro de 2002. Bom, daí,
duas acusações surgiram. Primeiro, é preciso ressaltar que a polícia foi chamada pelo próprio acusado, que pretendia denunciar o crime de omissão de socorro. Basta que se verifique a capa do próprio processo para se verificar que o inquérito iniciou-se como omissão de socorro. Mas as pessoas que estariam sendo denunciadas por omissão de socorro, claro, para se defender, não, omissão de socorro não houve desacato. Houve, na verdade, um assodamento do deputado, jamais omissão de socorro. Curioso também é que o deputado não foi ouvido. É que o assessor que lhe acompanhava não foi ouvido, a sua mãe não foi ouvida. Os dois senhores que necessitavam de atendimentos não foram ouvidos. Quando o inquérito não serve simplesmente como, apesar de inquisitorial, para acusar, mas para levantar os fatos que, lamentavelmente, não foram devidamente apurados. De toda forma, duas acusações surgiram. Uma de desacato. E esta, como muito bem ressaltado pelo senhor ministro relator, já se encontra prescrito. O fato ocorreu dia 23 de outubro de 2002 e a pena para desacato é de 6 meses a 2 anos. Portanto, em 23 de outubro de 2006, foi fatalmente sepultado pela lápide da prescrição. Cessa, no portanto, o crime de dano. E aqui, dois aspectos ressurgem desta questão. O primeiro é que a dobradiça e o basculante da porta, porque é isso que nós estamos discutindo no Supremo Tribunal Federal, eles não foram quebrados pelo deputado. Na verdade, a porta ficou emperrada, ela abria para um lado e foi empurrada para o outro. Os próprios funcionários do hospital, é que na tentativa de voltá-la para a posição anterior, é que acabaram quebrando a dobradiça e o basculante da porta. E quanto a isso, existe nos autos uma declaração do próprio Instituto do Coração reconhecendo que o dano causado não foi causado pelo acusado. Mais do que isso, nós estamos falando de crime de dano que exige, obviamente, dolo específico, a intenção dirigida para a prática de determinado fim. E aqui o que nós tivemos foi o deputado com a intenção de conseguir atendimento para aquelas pessoas que se encontravam em estado que necessitavam ser atendidas naquele nosocômio. Nesse sentido, não é possível se falar em crime de dano se, no máximo, ele teria agido culposamente ao empurrar aquela porta. Seria o mesmo que nós imaginarmos que um cidadão comum que trafega com seu automóvel pudesse ser acusado de crime de dano por ter abalroado seu automóvel contra uma viatura pública, digamos, dano qualificado. É um verdadeiro absurdo, já que necessita-se, para a configuração do crime de dano, do elemento subjetivo do dolo, da intenção deliberada para a prática do crime. Neste caso, em momento algum, a intenção do acusado foi de causar dano ao patrimônio público, muito pelo contrário, foi de buscar atendimento para pessoas que sofriam naquele pronto-socorro, daquele nosocômio, naquele fatídico dia 23 de outubro de 2002. Por fim, é preciso se ressaltar que, aplicável também ao caso, a teoria do crime de bagatela. Nós estamos falando de um dano de 2 dobradiças e um basculante de porta, que faz com que este processo venha chegar até o Supremo, sem dolo, com um dos fatos prescritos e discutindo 2 dobradiças e um basculante da porta que separava o pronto-socorro do INCOR. Com tudo isso, é que nós pedimos que seja rejeitada a denúncia e arquivado o presente inquérito. Nada mais. Eu agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o relator. Quer falar? Presidente, a denúncia tem o respaldo suficiente dos elementos informativos que eles trouxeram. Não há falar, de outro lado, na aplicação, desde logo, do princípio da insignificância contra o crime de dano. Incluiu a perícia do Instituto Criminalístico, que foi identificada uma porta divisória com caixilhos e madeiras, que estava com os batentes metálicos e parafusos entortados e o sistema basculante fraturado. A efetiva extensão econômica do dano é questão que deverá ser analisada durante a instrução processual. De outro lado, a alegação de ausência do dolo, nos termos em que formulada, não se comporta nesse juízo de delibação da viabilidade da ação penal. No que toca ao fato caracterizado na denúncia como crime de desacato, ao qual se comina a pena mínima de 2 anos de detenção, consumou-se a prescrição, dado o decurso de mais de 4 anos sem causa interruptiva. Esse quadro julga extinta a punibilidade pelo crime de desacato. Recebo a denúncia pela imputação de dano qualificado, Código Penal, artigo 163, parágrafo único 3, e é o meu voto. O eminente relator recebe a denúncia pelo crime de dano.
Ministra Carmen Lúcia. Eu acompanho o relator, presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. Recebo a denúncia também. Ministro Eros Grau. Isso pertence. Só uma pergunta. Vossa Excelência não recebe em relação ao crime de desacato? Consumou-se a prescrição. Mas não houve interrupção da prescrição pela... Não, recebimento da denúncia que tem. Eu acompanho Vossa Excelência. Ministro Joaquim Barbosa. Com o relator, senhor. Ministro Carlos Brito. Rapidamente, eu falei ainda há pouco da probidade administrativa como o que me parece o mais importante conteúdo do princípio da moralidade administrativa. E daí o modo particularmente severo como a Constituição reage à violação da probidade, porque, de fato, o país padece desse mal estrutural, né, da improbidade na administração pública. Agora, lendo a denúncia, não posso deixar de dizer que me deparo com outra nota, outro traço de estruturalidade no plano histórico em relação aos costumes do Brasil. É a carteirada, né? É a truculência, a prepotência, o sabe com quem está falando. Interessante que no Brasil, enquanto esse sabe com quem está falando se generalizou, nos Estados Unidos é o contrário. O cidadão reage à carteirada, o cidadão comum, fazendo a seguinte pergunta: quem você pensa que é? Vejam como são duas coisas completamente diferentes. Eu fiquei, ministro relator, impressionado com a riqueza de detalhes da denúncia, uma denúncia que dá conta de uma reação efetivamente destemperada. Eu poupei o tribunal da leitura dos depoimentos, que é longa, contida na denúncia, mas é exatamente o que Vossa Excelência está dizendo. É um episódio típico entre carceragem e merchandising. Então, sem deixar de reconhecer o brilho com que se ouve, aliás, sempre faz assim, o eminente advogado, quando ocupa esta nossa tribuna, eu também recebo a denúncia nos termos do voto do relator. Ministro César Peluso. Relator. Ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. Acompanho o relator, excelência. Ministro Celso de Mello. O eminente relator, senhora presidente. O tribunal, por unanimidade, recebeu a denúncia pelo crime de dano, nos termos do voto do relator, e declarou extinta a punibilidade com relação ao delito de quem que é? Desacato. Tudo nos termos do voto do relator. Vamos fazer um intervalinho? Vamos fazer um intervalo. Está suspensa a sessão por 20 minutos.